Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula no meu canal do YouTube, né? Para quem não sabe, toda semana nós temos uma aula onde nós abordamos um tema, um conteúdo direto, de forma específica, esclarecendo mitos relacionados à nutrição e à bioquímica. E na aula de hoje nós iremos falar sobre a relação de carboidrato com o ganho de gordura. A gente sabe que o excesso de carboidrato pode levar ao ganho de gordura, mas poucas pessoas sabem como os carboidratos em excesso podem levar ao ganho de gordura. Mas, professor, por que eu preciso entender como, né? Se eu sei que causa, mas por que eu preciso entender o processo? Porque entendendo o processo, você vai conseguir ajustar, né? Ou ter noção de como ajustar a estratégia nutricional do seu paciente que deseja emagrecer. Entendendo como os carboidratos podem favorecer, em quais situações eles favorecem, em quais situações eles não favorecem, é crucial para que você saiba fazer isso, tá? Alguns avisos importantes. Toda semana nós temos aula. Na maioria das vezes, essa aula é liberada na terça-feira ou ela acontece ao vivo. Quando não, a gente libera em algum outro dia da semana, tá certo? Esse conteúdo fica disponível somente por 7 dias aqui no meu canal do YouTube. Depois ele sai do ar e vai para minha plataforma de aulas, a Escola Você Nutricionista, tá certo? Outro ponto importante é que essa aula não tem certificado. Talvez você já tenha participado de alguma aula minha com certificado, mas essa aqui em específico, essas aulas semanais, elas não têm certificado, tá? Vamos lá. Respondendo uma pergunta, ó. O que as pessoas pensam, na verdade, quando fala carboidrato e ganho de gordura? O que elas imaginam? É muito comum a gente ver, ler textos falando sobre isso, né? De que ao consumir carboidrato, você vai consumir carboidrato, esse carboidrato vai ser digerido, vai virar glicose, vai ser absorvido, vai aumentar a sua glicemia, a concentração de açúcar de glicose no seu sangue vai aumentar, e consequentemente, esse aumento de glicemia vai fazer com que essa glicose seja desviada para sintetizar gordura, ou seja, o corpo vai pegar esse açúcar na sua corrente sanguínea, fazer gordura a partir dele e vai desviar essa gordura para o seu tecido adiposo, fazendo você engordar. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que os carboidratos favorecem o ganho de gordura corporal. Professor, o senhor está me dizendo que os carboidratos não são convertidos em gordura? Não. Eles são convertidos em gordura, mas essa conversão não é ela que faz com que os carboidratos de fato engordem, tá certo? Até porque a conversão de carboidrato em gordura não é algo tão simples como a maioria das pessoas pensam. Não é algo tão rápido. Vamos entender. Primeiro, não existe conversão direta de glicose ou frutose a gordura, tá? O que é utilizado para sintetizar gordura é essa moléculazinha aqui, ó, chamada de acetil-CoA. Talvez vocês tenham se assustado com um monte de seta de nome complicado nessa imagem, mas a gente vai descomplicar. Entenda. A crença popular é de que o carboidrato vai ser convertido em gordura e essa gordura vai ser engordar. Vai fazer você engordar. Mas entenda que a conversão de carboidrato em gordura não é algo simples. Olha só os passos que a glicose precisa percorrer até ser convertida em uma molécula de gordura. Aqui representando a gordura, o ácido palmítico, que é um ácido graxo saturado de 16 carbonos. Vamos lá. Vamos ver se você comeu glicose ou frutose. A galactose em menor grau, porque ela tem um metabolismo um pouco diferente. Ela chega até a sua célula, especificamente até o seu hepatócito, a célula do seu fígado, tá? Uma vez lá no seu fígado, ela vai passar por um processo de glicólise. Glicólise é quando o corpo pega uma glicose e converte ela em duas moléculas de piruvato. Basicamente, a glicose tem 6 carbonos e após a glicólise, quebra da glicose, será convertida em duas moléculas de 3 carbonos, que são 2 piruvatos. Professor, a frutose passa pela glicólise? Não pela glicólise propriamente dita, mas a frutose também é quebrada em duas moléculas de 3 carbonos cada, tá certo? E o que que tem? Esse piruvato, que é essa molécula com 3 carbonos, não sei se vocês lembram lá do ciclo de Krebs, ele vai ser descarboxilado, ele entra na sua mitocôndria, é descarboxilado em acetil-coenzima A, e esse acetil-coenzima A é o que dá início ao ciclo de Krebs, né? O acetil-CoA se junta com o oxalacetato formando o citrato. Aí o citrato percorre todo o ciclo de Krebs, voltando a ser oxalacetato novamente. Pessoa até agora não vi nada de gordura aí sendo formada. De fato, o que acontece? Numa condição onde exista um excedente calórico, um excesso de calorias,
a sua célula aumenta o conteúdo dela de ATP e NADH. Existe uma relação maior de ATP em relação a ADP e existe uma relação maior de NADH em relação a NAD+. Resumindo, o aumento das concentrações dessa molécula sinaliza para a sua célula a seguinte informação. Gente, estamos cheios de energia. O balde aqui de energia já está cheio, não cabe mais nada, tá? Então, o excesso calórico fala assim, sinaliza isso, né? E quando isso ocorre, esse excesso de calorias inibe uma enzima que vai continuar a metabolização do citrato. Então, o citrato ele iria rodar o ciclo de Krebs. Então, essa enzima é inibida, o citrato se acumula. Por que o ciclo de Krebs é inibido? Porque o ciclo de Krebs ele faz parte do processo de geração de ATP. Então, como eu tenho muito ATP, o que acontece? Esse processo precisa ser interrompido. Afinal de contas, o corpo não precisa mais de ATP, já que ele tem excesso. Ele fala, ciclo de Krebs, por favor, fique quieto, fique parado, porque a gente não precisa mais de você, tá? Então, a gente vai bloquear você. Isso gera um acúmulo de citrato, esse citrato se acumula, sai da mitocôndria, essa mitocôndria é convertida em esse citrato é convertido em acetil-CoA, e esse acetil-CoA é utilizado como matéria-prima para fazer gordura. Professor, a síntese de gordura no nosso organismo acontece desse jeito? Acontece. Por isso que essa síntese pode acontecer a partir de aminoácidos e de glicose, porque aminoácidos podem gerar piruvato e podem gerar acetil-CoA. Glicose também. Então, não há conversão direta de glicose em gordura. Existe todo esse processo que o fator decisivo, é o excesso de energia. O fator decisivo é o superávit calórico. Ou seja, a síntese de ácidos graxos a partir de carboidrato requer um superávit calórico. Tá, professor, eu sei que para fazer gordura a partir de carboidrato eu preciso de excesso de energia, tá? Mas por que isso não engorda? Esse ácido graxo aqui que foi formado a partir desse acetil-CoA que veio lá da glicose, ele não vai engordar? Ele pode sim ser desviado para o tecido adiposo, ele pode ser metabolizado de diversas formas. Então, se ele pode ser desviado para o tecido adiposo, então ele pode engordar também. Pode, mas aí a gente entra numa questão. Ó. Esse caminho de converter o excedente calórico de carboidrato em gordura é o caminho mais caro que o seu corpo vai fazer para guardar o excedente de calorias. Perceba, o seu corpo aprendeu a habilidade de guardar o excesso calórico. E converter carboidrato em gordura é a forma mais cara que ele faz isso. Professor, mas ele faz. Faz. Entenda, para fazer uma molécula de gordura a partir de carboidrato, ele precisa de acetil-CoA, 7 moléculas de ATP e 14 moléculas de NADPH. Resumindo, o seu corpo paga caro. Olha só, o custo energético para armazenamento de gordura via lipogênese, de novo, né? Lipogênese, de novo, é essa via de fazer gordura a partir de uma molécula que não é lipídio. É de 20 a 25%. Ou seja, eu tenho 100 calorias de carboidrato. Quando eu transformo ela em gordura, só sobram 80 a 75 calorias. 20 a 25 eu tive que pagar. É como se você tivesse 100 reais, fosse guardar no banco, mas quando você olhasse seu saldo na sua conta, só tivesse 75 a 80 reais. Porque o banco comeu de juros 20 a 25 reais. Ou seja, converter o excesso de carboidrato em gordura é a forma mais cara de armazenar o excedente de energia. O nosso corpo armazena o excedente de energia. E quando ele escolhe pegar o carboidrato e transformar ele em gordura para armazenar, ele está fazendo um caminho mais caro. Na verdade, o caminho mais caro seria o caminho dos aminoácidos, tá? Mas ainda assim é caro armazenar o excedente calórico a partir dos carboidratos. Perceba, você viu lá que os carboidratos dão uma volta enorme para serem convertidos em gordura e serem armazenados, possivelmente armazenados. Mas os lipídios da dieta não, gente. Lipídio da dieta é muito simples de ser armazenado no seu tecido adiposo. Olha só. Aqui essa imagem de Leninger e a imagem do livro de Bioquímica Ilustrada. Ao comer gordura, você digere ela, absorve, tá? E essa gordura absorvida, ela vai ser empacotada no seu intestino mesmo, em uma molécula chamada de quilomicron. Quilomicron é uma lipoproteína, como se fosse um ônibus que transporta gordura, tá? Aí esse quilomicron do intestino, ele sai carregado de gordura diretamente para os tecidos periféricos, como o tecido adiposo. Ou seja, a gordura da dieta já sai via quilomicron do intestino
e chega no seu tecido adiposo via capilares e entrega essa gordura para o seu tecido adiposo. É muito simples para que o excesso de gordura da dieta engorde. O custo energético é bem menor, certo? Ou seja, engordar a partir de gordura é mais fácil do que engordar a partir de carboidrato. Tá, professor, mas isso aí não explica por que que essa via aqui não é a principal via pelo qual os carboidratos favorecem o ganho de gordura. Não explica em parte, porque explica que essa é a via mais cara. Consequentemente, por ser a via mais cara, não é a via que vai te dar um saldo maior de gorduras a partir de carboidrato, tá? Então, se o carboidrato não engorda principalmente por conta disso, por conta de que os carboidratos engordam ou favorecem o ganho de gordura? Vamos lá, pergunta interessante, tá? Os carboidratos, eles favorecem o ganho de gordura de forma indireta. Olha só que interessante. Toda vez que você faz uma dieta rica em carboidrato e tem um ambiente hipercalórico, olha só o que acontece. O aumento da oferta de carboidrato sinaliza para os seus tecidos a seguinte informação. Gente, nós temos muito carbo. Vamos utilizar esse carbo e deixa a gordura para lá. Tá? Então vamos priorizar oxidar glicose para geração de energia e deixa a gordura um pouco de lado. Então, o aumento da disponibilidade de glicose reduz a queima de lipídios. É como se o corpo priorizasse queimar carboidrato e poupasse a sua gordura, ou seja, a gordura que está lá, ela vai continuar lá se você tiver excesso de carboidrato. Outro ponto é que o aumento da disponibilidade de glicose também diminui a mobilização. Uma coisa é você tirar do tecido adiposo, outra coisa é você queimar na mitocôndria. Quando eu tenho muito carbo, os tecidos falam, gente, nós precisamos queimar esse carboidrato. Nosso estoque de carboidrato é bem pequeno, glicogênio, então a gente não tem lugar para guardar esse carbo. Vamos queimar esse carboidrato. Deixa a gordura de lado. Então, é como se os carboidratos facilitassem o armazenamento e diminuíssem a queima de gordura do nosso corpo. É como se... E isso é interessante porque, ó, quando você faz uma dieta rica em carbo e em gordura, superávit calórico, o seu corpo fala, opa, já que tem muito carbo, eu vou armazenar a gordura de uma forma mais fácil. Os carboidratos facilitam o armazenamento de gorduras dietéticas no tecido adiposo. É como se, ao misturar carbo e gordura, a gordura do teu tecido adiposo fosse mais fácil de ser estocada, porque o seu corpo... É como se o seu corpo estocasse tudo, né? Já que você está num ambiente de excesso calórico, com muito carbo, o corpo fala, olha, vamos queimar esse carboidrato, toda a gordura que está vindo aí, você manda para o tecido adiposo. Certo? Então, não é que o carboidrato engorde de forma direta, vai ser convertido em gordura e vai engordar. Ele gera um ambiente que faz com que o seu corpo armazene o excedente de gordura da sua alimentação de forma mais simples. É por isso, gente, que a pior coisa que você faz para o ganho de gordura é misturar carboidrato e gordura em excesso. Que é basicamente, ou que são basicamente os alimentos industrializados. Alimentos industrializados, por mais que você fale, é rico em açúcar, sorvete, salgado, biscoito. Sorvete e biscoito são riquíssimos em gorduras também. Inclusive, tem mais calorias provenientes de gordura do que de carboidrato. Tá? Então, o problema dos industrializados não é o açúcar por si, né? É a combinação açúcar em gordura. Como se tivesse muito açúcar, muita gordura, o corpo fala, toda a gordura que está vindo guarda, vamos queimar esse carbo. Então é como se o excesso de carboidrato facilitasse que o seu corpo armazenasse a gordura da dieta e impedisse de utilizar essa gordura do seu corpo como fonte de energia, tá? Pessoal, mas por que o corpo prefere oxidar glicose quando ele está num ambiente com muita glicose? Gente, acontece o contrário também. Se você faz uma dieta hiperlipídica e com pouco carboidrato, por exemplo, você faz uma dieta cetogênica, você vai aumentar a oxidação de lipídios. Fato. Ah, vou emagrecer mais? Não. Você vai aumentar a oxidação de lipídios porque você está comendo mais lipídio. Ao comer mais lipídios, você gera mais lipídios. Você disponibiliza mais lipídios para as suas células, consequentemente as células oxidam mais lipídio. Se vai emagrecer ou não, depende do quanto de lipídio você oferta. Se estiver num ambiente de hipocalórico, aí sim o seu corpo vai oxidar o da dieta e ainda vai sobrar energia para ele oxidar o dos tecidos. Tá certo? Mas entenda que os carboidratos favorecem indiretamente, porque o custo de conversão de carboidrato em gordura é alto. O corpo faz isso? Faz. Mas isso contribui em menor grau para o ganho de gordura a partir dos carboidratos. O principal mecanismo é, comendo muito carbo, comendo muita gordura, eu vou ter um excesso de carboidrato disponível, meu corpo vai oxidar esse carboidrato e vai
poupar a gordura do meu corpo e vai favorecer o armazenamento da gordura do meu corpo no tecido adiposo, tá certo? E a tal da insulina, professor? É ela que medeia essa informação, tá? A insulina é um dos hormônios mais importantes, né? E ela faz essa troca de combustível para os tecidos, né? É um hormônio proteico que sinaliza para os tecidos, olha, gente, chegou comida. A insulina é um hormônio que sinaliza para os tecidos que chegou comida, tá? Então, essa redução da lipólise acontece por conta de insulina. Esse aumento da lipogênese também acontece por conta da insulina, porque a insulina ela tem esse efeito. Ó. Ele aumenta a síntese de ácidos graxos, a síntese de triacilglicerol, reduz a degradação de lipídios, né, a oxidação e a lipólise. Professor, então o problema é a insulina? Olha, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Por quê? Insulina é um hormônio que aumenta em picos, tá? Então, se você come glicose, ela aumenta, guarda a glicose e cai. Então, o problema não é ela aumentar, o problema é ela permanecer elevada. Como assim, professor? Eu comi de glicose o dia inteiro? Não. Se você tiver um caso de resistência à insulina, nesse contexto, aí sim você está num ambiente metabólico complicado. Por quê? Se eu comer muito carboidrato e esse carboidrato não representar excesso, eu vou ter picos de insulina, ela vai exercer a sua função e isso não vai estar associado a nenhum tipo de prejuízo. Mas comer muito carboidrato, um excesso calórico, você vai ter excesso de caloria sobrando e insulina sinalizando todas essas vias. Tá certo? Por quê? Por mais que a insulina estimule a lipogênese, ela estimula também a glicogênese. Olha só que interessante. O contexto hipercalórico é o mais relevante. Por quê? Essa mesma insulina ela é capaz de pegar a glicose e favorecer a síntese de glicogênio. Ou também pegar essa glicose estimular ela, a síntese de ácidos graxos, ou estimular a síntese de triacilglicerol, certo? O que muda é o contexto, é o sentido fisiológico. No contexto de dieta normocalórica, o carboidrato vai ser utilizado para geração de energia. E se você não está em excesso calórico, o seu corpo vai poupar sua gordura, mas não vai armazenar mais, porque você está em excesso, você está em dieta normocalórica. Ah, professor, eu comi carboidrato, mas estou em dieta normocalórica. Tá, você vai gastar as suas calorias normais. Como você está em dieta normocalórica, não vai ter energia sobrando para ser armazenada no seu tecido adiposo. Então, por mais que tenha carbo, se não houver energia sobrando, você não vai ter armazenamento no seu tecido adiposo por conta disso. Se tiver energia sobrando no ambiente com muito carbo, essa energia vai ser desviada principalmente para a síntese de gordura. E o carboidrato vai favorecer isso. Se você comer muito carbo e tiver energia faltando, vamos supor que você fez uma dieta com 80% de carboidrato, mas ainda está em déficit calórico, você vai ter muito carbo disponível, os tecidos vão utilizar e ele não vai armazenar excesso calórico no seu tecido adiposo porque não tem excesso calórico. Você está em dieta hipocalórica. Vocês entenderam que o carboidrato favorece, mas ainda assim depende do contexto hipercalórico. Esse é o fator crucial. Então, carboidrato pode engordar num contexto hipercalórico, mas não da forma como você imagina sendo convertido em gordura, mas facilitando com que as gorduras dietéticas sejam armazenadas no seu tecido adiposo, certo? Então, por isso que eu falei para vocês que essa combinação de gordura e açúcar dos alimentos industrializados é a pior coisa que existe para o ganho de gordura. Às vezes está pensando que é o carboidrato. Não é não. Combinação carbo e gordura que está presente nos alimentos industrializados. Isso que é a bomba. Isso que é o grande prejuízo. Certo? Então é isso. A gente fica por aqui nessa aula. Um grande abraço e até mais. E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui nos comentários. Que eu, se possível, irei responder e te ajudar, tá? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.